tinha decisão na mão dele. E é sobre esse assunto que eu quero falar hoje. Sobre a decisão do homem. Sobre o homem estar assumindo aquilo quando ele erra. E quais são as consequências quando ele não assume os seus erros. A palavra de Deus diz assim, no Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente que era mais astuta, Ora, a serpente que era mais astuta de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Primeiro ponto, eu já quero parar aqui. Quem está narrando, o escritor, ele chama Deus de Senhor Deus. Se você voltar um pouco à Bíblia, no capítulo 1, a Bíblia diz, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. E ele continua, Deus movia, Deus chamou, Deus fez, Deus chamou, Deus viu, e viu Deus, e disse Deus, e fez Deus. No capítulo 1, Elohim, Deus. No capítulo 2, ele começa, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus. No 3, e abençoou Deus. No 4, Gênesis 2:4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas no dia em que Senhor Deus. Senhor Deus, porque Deus é o Deus de todas as coisas, mas do homem ele quer ser Senhor. Elohim Yahvé, Senhor Deus. E ele depois, quando ele começa a formar o homem, a ter o homem, a trazer a existência do homem, ele é chamado de Senhor Deus. Voltando aqui agora no 3. E disse a mulher, no 3:2, e disse a mulher, do fruto da árvore do jardim, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Deus já não era o Senhor da vida dela mais. E a queda é assim. O pecado é assim. Deus começa a deixar de ser o Senhor. Se você perceber, até da serpente ele era Deus. E como Jesus disse para ele, não tentarás teu Deus. E a primeira pergunta da manhã é, ele é Deus ou ele é Senhor da tua vida? Ele é só Deus, ou ele também é o Senhor da tua vida? Porque ele quer ser o Senhor da tua vida. E se você voltar, só para finalizar essa parte, no 1, Gênesis 3:1, Gênesis 3:1, que o Senhor Deus, o narrador da história, a primeira pessoa, Deus era o Senhor. Disse a mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de toda, a serpente disse para a mulher, vocês não devem comer de toda árvore do jardim? Mas foi isso que Deus disse ao homem? Não. Gênesis 2,
16. Gênesis 2:16. Deus dá uma ordem ao homem. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podeis comer livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis. Dessa não comereis. O que ocasionou a queda do homem? A desobediência. Vocês alguma vez chegaram a perguntar: pai, por que o Senhor colocou aquela árvore lá? Não era tão simples, Deus, Senhor, não ter colocado a árvore lá. Se a árvore não estivesse lá, a serpente não teria usado a árvore, e aí ia estar todo mundo no paraíso, numa terra de delícias, que é o que significa a palavra Éden. Mas Deus coloca a árvore lá. Deus coloca a árvore no meio do jardim ainda, no meio, que é para o homem ver a árvore. E todas as árvores que o homem tinha no jardim, mas de repente aquela única árvore que Deus disse: não comereis, ela começa a mexer com o homem. E o que mudou hoje na nossa vida? Deus te dá tantas coisas, mas aquela única coisa que Deus pede: não toque, não olhe, não participe. Parece que é aquilo que a gente quer participar. Davi: te dei todas as mulheres do reino. Se fosse pouco, né? Porque o rei podia, por poder. Deus te dá tantas coisas, mas parece que a gente quer aquilo que não pode. E no domingo eu estava até comentando com o pastor: olha como o nosso inimigo trabalha. Ele quer inverter a situação. Ele quer colocar Deus como limitador. Ele quer tirar aquilo que Deus nos dá. Ele quer mostrar aquilo que não pode na nossa vida. A gente tem que estar preparado para isso, irmãos. Tem coisas que Deus não vai tirar da tua vida. Tem árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus não vai tirar. Deus vai deixar, que é para ver aonde está o teu coração. Se Deus tira aquela árvore, só existiria a árvore da vida, e Deus seria o único a ser adorado. Deus seria a exclusividade ali dentro para o homem. E Deus não quer um robô. Tem coisas na tua vida que você vai ter que abrir mão por amor a Ele. Tem testes na sua vida que você vai ter que passar por amor a Ele. E cabe a ti, como Ele diz no 4, onde aparece a primeira vez a palavra pecado. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Gênesis capítulo 4, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que irastes? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres, porventura se procederes bem, e se não há de se levantar o teu semblante, e se procederes bem, o pecado jaz à tua porta, e sobre ti o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Nós devemos dominar muitas coisas que chegam. Todos os dias, essas duas árvores aparecem na nossa vida: a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Mas cabe a nós dominar. Cabe ao homem dominar. Então, irmãos, tem coisas na nossa vida que Deus não vai tirar.
tem coisas que Ele tira. Amém? Existem dois tipos de pregação. Existe a pregação para a alma, aquela que nos aquece. Eu gosto também. Mas existe a palavra para o Espírito, que é aquela que nos confronta. Aquela pregação da alma, ela é muito gostosa, ela tem que ter também, para aquecer, para que o Espírito, né? Só que ela é perigosa também, só pregar para a alma, porque a hora que a gente sai, as duas árvores estão ali nos esperando, e a gente só vai vencer quando o Espírito estiver cheio. Porque o homem, eu não quero entrar nesse assunto da tricotomia humana, dicotomia humana, eu entendo que o homem ele é tripartido. Eu entendo que o homem tem um espírito, o homem é uma alma vivente, ele tem um corpo. Eu quero rapidamente falar, num sábado à noite eu fui convidado a um encontro. E naquele sábado, quando houve o apelo, eu conversando comigo mesmo, disse, eu já passei por vários apelos, eu já fui convidado várias vezes, eu já senti esse fogo dentro do meu peito, mas eu não estou preparado ainda. Eu tenho um monte de coisa que eu tenho que acertar, eu tenho uma coisa na minha vida que eu não posso deixar. Eu vou ter que abrir mão de muitas coisas que me traz a felicidade hoje. Mas aquela noite uma voz, eu não sei de onde, eu olhei do lado, não tinha ninguém, e falou, hoje você vai. E eu fui tomado por uma coisa que eu também não sei explicar, que eu já estava na frente chorando, levantando a mão e dizendo que eu confessava Jesus Cristo como Salvador, e de repente, eu senti tanta coisa saindo, tantos pensamentos, e aquilo me aqueceu. Aquela noite eu nem dormi, eu sonhei que eu voei a noite inteira, e acordei domingo cedo, e eu já queria batizar, eu já queria pregar, eu já queria ir para a África, eu queria fazer um monte de coisa. Glória a Deus que houve o batismo no domingo cedo, era junho, 6 de junho de 2014, 6 de junho de 2014, e estava muito frio, e a gente foi para o batismo, e eu já fui falar o crentez, eu já aceitei Jesus e fui para o batismo. Agora eu sou crente. Tantos anos, né? Tanta oração, tanta campanha, um monte, minha mãe, esposa, todo mundo orando, né? E agora eu sou crente. Todos os meus problemas acabaram. Todas as coisas foram tiradas. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. E fui passando alguns testes. Na segunda fui para o trabalho, na terça, na quarta-feira, a árvore do conhecimento do bem e do mal parou na minha frente. Um colaborador veio falando um monte de coisa. Eu dei um tapa na mesa, eu levantei, fui para cima dele e dei um tapa no peito dele. Eu só não bati nele porque tanta gente entrou, né? Aí eu fui no banheiro chorar. Eu virei crente no sábado, eu batizei no domingo, já desviei na quarta. E aquilo foi eu não sabia entender o que aconteceu. Gente, mas ali parece que Deus ia tirar tudo. Ia tirar os vícios, ia tirar o sanguíneo, ia tirar a ira. Mas aquela árvore Deus não tirou. Domínio próprio. Domínio próprio. Essa árvore, eu tenho que tirar ela. Eu tenho que passar por ela todo dia e dizer, hoje você não vai ter vitória na minha vida. Então nós devemos entender que o pecado, ele está no meu corpo. Paulo explica isso muito bem. Paulo consegue ali rasgar isso aí, explicar fácil. O pecado está aí, ó. Pobre homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço. Romanos 7, ele rasga o coração. Quem me livrará? Já estou fazendo, eu falo que não vou fazer, já estou fazendo. Porque o pecado,
não os pecados. O pecado é o que veio com o homem. Os pecados é que eu vou fazendo. O pecado, ele habita no meu corpo. Você não precisa chegar para uma criança, né, o netinho, e falar para ele, ó, você não precisa explicar o que é não. Automaticamente você fala não para uma criança, porque ela já vem, é a essência de fazer as coisas. Então você fala não, não faz, não pega, não precisa ensinar ele já vem na essência. E o homem também é assim. Então no meu corpo eu vou ter essa queda, isso que vem, e automaticamente eu tenho um espírito, e esse espírito, ele é uma via de segurança por onde Deus pode ter contato com alguém que ainda tem pecados. O meu espírito é uma linha de segurança onde Deus pode trabalhar. Mas eu tenho uma alma, onde essa alma, ela é emoção. A alma é emoção. Então eu tenho essa luta, porque quando eu reconheço Jesus na cruz, quando eu reconheço o sacrifício de Cristo, o meu espírito que estava mortificado, ele acende novamente. O espírito do homem acende novamente. Esse é o nascer de novo. Eu nasci de novo. O que pode nascer de novo no homem? O espírito. A alma não nasce de novo. O corpo não nasce de novo, Nicodemos. Não foi isso? Como que eu vou voltar, Nicodemos? Você não é mestre da lei, não sabe essas coisas. O que vai nascer de novo no homem é o espírito, que é por onde Deus pode enviar as mensagens, por onde Deus pode ter comunhão. A comunhão entre Deus e o homem vem pelo Espírito do homem, que se une com o Espírito de Deus, se torna um Espírito só. Mas a alma continua ali. E a alma e a carne são assim, ó. O desejo, a carne liga para a alma e fala, eu quero. O Espírito fala, não. Não, consciência. O Espírito fala, filho, não é bom fazer isso. E a alma é quem decide, a central das emoções. Amém? Para ganhar tempo, eu preciso ir já para o 9. Só um detalhe que me chamou a atenção domingo, agora que o pastor disse. E Adão estava junto. Gente, e colocam assim, Eva pecou. A Eva, né, Eva. Mas o homem estava ao lado dela. É só nossa tradução. Se você pegar em inglês, todas. E o homem que estava ao seu lado. A King James. E o homem que estava ao seu lado. Princípios de Deus. Para quem Deus deu a ordem? Ao homem. A gente acabou de ler. No 2:17. Mas aqui o homem que estava ao lado da mulher não fez nada. Liderança, liderados, princípio de Deus. Quando o liderado assume aquilo que era da liderança, é instalado o caos. Quando o liderado tem a sua voz mais ativa do que o líder, caos. Princípios de Deus. O princípio vem antes da lei. Amém? No 9, Gênesis 3:9. Desculpa. E chamou o Senhor Adão e disse-lhes: onde estás? E disse Adão, o 10. Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Medo?
aquele que no 1:27 foi feito a imagem de Deus, medo, o medo vem da alma, o medo vem da emoção. A alma estava dominando Adão já. Não era mais o espírito que mandava, era a alma. A central das emoções já tinha tomado conta do homem. Desobediência, homicídio, não tem mais fim depois, quando a alma domina o homem. É por isso que nós devemos ser guiados pelo Espírito. Nós devemos ser guiados pelo Espírito. E se o nosso espírito é unido com o Espírito de Deus, nós devemos ser guiados por Deus, pelo Senhor Deus. Tome cuidado quando a tua alma começar a querer tomar conta da tua vida. Sufoca ela. Aqui não. Consciência. Quando o homem cai, aquele certamente morrerás, é o espírito do homem que morre, mortificado, sem força, apagado. E quando o espírito do homem começa a perder força, quem ganha força é a alma. Aí você começa a andar segundo as tuas vontades, não mais como a vontade de Deus. Nós podemos ter pessoas hoje que o espírito foi até nasceu de novo, mas a sua alma não foi restaurada, a sua alma não foi transformada. A sua alma fala mais forte, as suas emoções falam mais forte. E esse plano de resgate de Deus custou muito caro. Romanos 8, capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Esse resgate do homem custou muito caro. Eu fico imaginando Deus com todo o seu poder, Deus dono do universo, único em si mesmo. Poderia ter, Adão, você não assumiu o seu erro, você não confessou o seu pecado assim como Davi, mas vamos dar um jeito nisso aí, vamos começar de novo. Aliás, eu amo muito a humanidade, eu amo o homem. Deus tinha poder para fazer isso? Tinha, Ele é Deus. E por que Jesus teve que sofrer tanto naquela cruz? Eu vejo aquele filme do Mel Gibson, eu não consigo terminar aquele filme, eu começo a chorar. E aquele é um filme. Eu fico imaginando como que o mestre sofreu, tudo o que aconteceu, para cumprir a palavra de Deus. Para Deus não ficar devendo nada para ninguém, mesmo Ele sendo Deus. Ele não tinha obrigação nenhuma também de restaurar a humanidade, de resgatar o filho perdido. Mas Ele fez porque Ele ama você. Ele fez porque Ele te ama. Quando Ele viu seu filho, Ele estava pagando um alto preço, porque o homem não assumiu aquilo que Ele fez. Quando nós não assumimos os nossos erros, nós jogamos a culpa para Deus, nós colocamos a conta para Deus pagar, e Deus pagou. Deus deu a oferta, Deus recebeu a oferta, e Deus foi a oferta. Como que um Deus justo pode justificar um injusto e continuar sendo justo? Ele é perfeito, Ele nunca perdeu uma batalha, e não é a sua que Ele vai perder. Ele é justo, Ele é perfeito. Eu quero estar finalizando com essa. Romanos, Paulo, quando escreve Romanos, Paulo queria ir para Roma, ele não conseguia ir, e era Deus não deixando Paulo ir para Roma, porque ele queria fazer uma festa, um churrasco com os irmãos, ele queria bater papo, ele queria falar das experiências cara a cara com os irmãos em Roma, e toda vez que ele marcava para ir para Roma, Deus ia lá, aí ele falou, já que eu não posso ir, eu vou escrever.
E na volta de uma das suas viagens, ele para em 3 meses, escreve a carta aos Romanos. Porque se ele tivesse ido até Roma, não teríamos essa carta. Isso aqui é uma obra-prima, vindo do trono de Deus. Romanos 7, 8 é para fazer qualquer um viver no Espírito. Quando ele faz aquela pergunta no 7, no 8 o Espírito responde para ele e ele nos deixa essa lição. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraco pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne. Semelhança de carne, onde estava o pecado? Na carne. Deus envia o seu Filho em semelhança de carne, por causa do pecado, o pecado original. Toda vez que a Bíblia falar do pecado, pecado é pecado original. Pecados é a consequência. Filho em semelhança da carne do pecado. Gênesis 3, por causa do pecado, na carne, condenou o pecado. Deus condena o pecado na carne de Jesus. Na carne de Jesus. Por isso que eu tenho um lema no meu coração. Muita gente não concorda e quando a gente está num diálogo bíblico e a pessoa vai para a Bíblia, eu falo, eu já fiz a minha parte. Você foi para a Bíblia para me questionar, Deus já me usou na tua vida. Ninguém vai ser condenado por pecados. Ninguém, Ele já levou. Ninguém vai ser condenado por pecado. A condenação existirá para aqueles que não aceitaram a graça. Aqueles que não aceitam a graça. Ele é perfeito. Aquele que ainda não aceitou a graça de Cristo, a graça de Deus, não existe mais tempo, não existe mais nada a perder. Corra. Para finalizar, nessa tricotomia humana que eu costumo dizer, onde meu espírito nasce de novo, eu novamente sou levado à presença de Deus, porque o corpo é passageiro. Deus cria um ser eterno num corpo mortal. É a válvula de escape que Deus usa se o homem por acaso desobedecesse. Porque hoje os pecados acontecem num corpo mortal. Nós somos pecadores mortais, ao contrário dos anjos que pecaram num corpo eterno. Isso é muito sério, porque essa matéria é um pouco mais baixa, essa matéria que tanto nos leva a cair, esse corpo que muitas vezes nos tira da presença de Deus, é a válvula de escape que Deus deu para o homem. O corpo é mortal, a alma e o espírito é eterno. Então, eu entendo que enquanto eu estou aqui, há uma saída para o homem, porque o corpo é passageiro, esse corpo do pecado, esse corpo da morte, mas há uma passagem, e se eu recuso a graça de Deus, e se eu não aceito a graça de Deus, a justificação, a redenção, quando eu perco esse corpo, a morte, o desligamento, me sobra um corpo eterno. E conforme eu faço esta passagem, conforme eu saio deste corpo que é passageiro, o estado que eu tiver vai ser um estado eterno. Se eu passar justificado, salvo eternamente, glória a Deus. Mas se a passagem acontecer e eu negar o sacrifício de Cristo, condenado eternamente. Aproveite.
É tempo de viver em espírito. É tempo de viver em espírito. É tempo de viver em espírito, igreja. É tempo de viver em espírito. É deixar o Espírito Santo, a consciência falar contigo. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa declarar, te encher de espírito. E que você possa ter uma vida em espírito e sufocar a alma. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Palavra profunda, né? Glória a Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. E só uma pergunta, né? Onde que você andava escondido? Que palavra gloriosa, profunda. E essa será a primeira de muitas vezes. Pode se preparar. Já está integrado no nosso quadro de pastores. No nome de Jesus. Não te consultei, mas já está integrado. Glória a Deus. Vamos para casa abençoado. Um assunto aí que não temos o tempo, mas se tivesse o tempo, eu tenho certeza que o presbítero, o pastor, falaria mais 1 hora sem ficar repetindo. Mas Deus preparou e nós teremos mais oportunidade para estarmos juntos novamente. Amém? À noite vamos estar aqui às 19h30, vamos transmitir novamente. E se você não voltar lá na sua casa, você possa interagir conosco, e aí a gente fala teu nome aqui, certo? No nome de Jesus Cristo, né? Às vezes não dá para falar todos, hoje mesmo acho que não vai dar para falar, né? Não tem telinha aqui. Mas você que está em casa, Deus te abençoe grandemente. Meu irmão, faz uns par de anos que eu sirvo a Deus, mas hoje eu aprendi 2 coisas. Olha, não sei se falou com a igreja toda, mas o Espírito Santo falou aqui dentro, sabe? Falou aqui de uma maneira que eu resumo dizendo assim, ó: sossegai, eu tô no comando. As 2 árvores estão aí porque fui eu que coloquei. Domine sobre elas. E além de ele dizer domine sobre elas, eu te dou poder para isso. Eu te dou capacidade, eu te dou sabedoria para isso. O Espírito Santo falou tão forte. Vamos encerrar. Quero orar por você que está em casa. Se alguém enfermo agora, se coloque diante de Deus, né? Se alguém está sendo atingido aí pelo Covid-19, eu quero orar por você. Eu quero que Deus te alcance agora. Aleluia. O nosso Deus está dominando, o nosso Deus é Senhor, né? Como disse a palavra, Ele não é Deus, Ele é o Senhor Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus Cristo, aleluia.
Ele é o Senhor Deus. Senhor Pai, Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu venho a Ti, junto com a Tua igreja, apresentar estas vidas que estão doentes. Tu és o médico por excelência. Alcance a cada um agora, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos na paz, tenhamos um domingo abençoado. Os que estão no santuário, se vão ofertar, devolver o seu dízimo, pode trazer aqui no gasofilaço. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.